Olá, meu nome é Nicole Fernanda dos Santos, eu sou aluna da disciplina Desenvolvimento de Plataformas Computacionais de Apoio à Tomada de Decisão do programa de mestrado do IME, ministrada pelo professor Marcos dos Santos. Este vídeo tem o objetivo de apresentar o artigo Teoria Prospectiva Integrada de Decisão Multicritério, aplicada em uma empresa de serviços de engenharia, utilizando o método AHP. Este artigo foi publicado no Universal Journal of Management no ano de 2018 pelos autores José Arthur Moreira Vieira, da Universidade Federal Fluminense, pelo Carlos Francisco Simões Gomes, também da Universidade Federal Fluminense, pelo Marcos dos Santos, do Instituto Militar de Engenharia, e pela Marcela do Carmo Silva, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O objetivo geral desse trabalho é propor um modelo que integre técnicas de planejamento para cenários futuros, com base na abordagem métodos de decisão multicritério e aplicação em uma empresa de serviços de engenharia localizada no estado do Rio de Janeiro. Este trabalho está estruturado da seguinte forma: introdução, porquê, quando e quantos cenários utilizar, a escolha e apresentação do método, etapas de aplicação, o processo analítico hierárquico, a aplicação do método, a avaliação dos resultados e a conclusão. A economia mundial foi estruturalmente modificada entre o final do século XIX e o meio do século XX, devido à Segunda Revolução Industrial. A evolução da sociedade, em todos os aspectos, resultou em uma grande mudança no mercado, permitindo o surgimento de novas oportunidades e segmentos, gerando, portanto, uma forte demanda por ferramentas de auxílio aos tomadores de decisão para o processo de planejamento estratégico. Realizar um mapeamento eficaz do ambiente externo se tornou de suma importância para as organizações permanecerem competitivas. Por que utilizar? O desenvolvimento de cenários é uma ferramenta valiosa para ajudar as organizações a identificar potenciais oportunidades de negócio, testar uma estratégia em vários cenários, monitorar a implementação da estratégia, reduzir os riscos na tomada de decisões, avaliar mudanças no ambiente, reduzir as incertezas quanto à capacidade da liderança de promover ajustes, promover a conscientização e oportunidades, aumentar a qualidade de pensamento estratégico, esclarecer uma cadeia de possibilidades ou eventos futuros que possam influenciar suas decisões e organizar a percepção de uma pessoa em relação a futuros ambientes. Quando utilizar cenários futuros? Segundo Showmaker, o uso de cenários é adequado nas seguintes condições: quando existe um alto nível de incerteza quanto à capacidade de estudar o futuro, quando algumas surpresas ocorreram no passado, quando houver possibilidade de novas oportunidades que não foram previstas ou geradas, quando uma qualidade inferior do pensamento estratégico é detectada, quando a empresa precisa de uma linguagem comum sem perder sua diversidade e quando existem várias opiniões diferentes. Quantos cenários utilizar? Não há uma resposta precisa na literatura para a pergunta de quantos cenários futuros são ideais para o planejamento de cenários. A recomendação é o desenvolvimento de uma quantidade em torno de 4 cenários, pois afirmam que a quantidade de combinações possíveis seria muito grande. Entretanto, abordagens com 2 cenários podem ser bastante simplistas e acabam ignorando algumas sutilezas ou detalhes importantes. O episódio sugere a abordagem de 3 cenários, considerando o mais provável, cenário esperado, um que pode dar errado, um cenário pessimista, e possibilidades visionárias, cenário otimista. Nós adotaremos a sugestão de Bezold no nosso trabalho. Como foi feita a escolha do método? Foi feita uma pesquisa na base SI por autores, países, revistas, áreas de pesquisa e relação entre áreas e métodos. E observou-se que o método da lógica fuzzy é o mais utilizado, exceto nas áreas de ciências ambientais, onde o método GIS é o mais aplicado. O método HP é o segundo mais utilizado nas áreas de engenharia e ciência da computação. E por ser hierárquico, está de acordo com a cultura militar e por essas razões foi adotado o método nesse trabalho. O processo de hierarquia analítica HP. O HP foi desenvolvido por Thomas Saat no início dos anos 70 e é o método multicritério mais amplamente utilizado e conhecido. Esse método é baseado no princípio newtoniano e cartesiano da estrutura do pensamento,
que trata a complexidade com a decomposição e divisão do problema em fatores, que podem ser decompostos em novos fatores até que se tornem claros e escaláveis, ou seja, quando houver sua simplificação. Este método é baseado em 3 etapas do pensamento analítico: construção hierárquica, definição de prioridade e consistência lógica. As etapas de aplicação do método. Na primeira etapa, foi feita a definição do sistema, com o levantamento da missão, histórico da empresa e uma análise SWOT. Na etapa seguinte, foi feita a identificação e análise dos fatores que impactam o sistema, com uma matriz de impacto. Na etapa 3, foi realizada a construção dos cenários, através de uma análise morfológica, utilizando os cenários de tendência, otimista e pessimista. Na etapa 4, foram feitas as definições de alternativas de investimento e, na etapa final, a aplicação do método AHP. Como foi feito o processo analítico e hierárquico deste trabalho? Foram divididos no objetivo, selecionar a estratégia, em critérios, que eram risco, investimento, tempo e retorno, através da análise de cenários de tendência, otimista e pessimista, e as alternativas de investimento eram a criação de novos serviços, a prospecção de novos clientes e a busca por novos nichos. No início da aplicação do método, foi feita uma análise histórica de fatores internos da empresa e categorizados numa análise SWOT, por forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Na sequência, foi aplicado a uma matriz de impacto, onde foram elencados os itens de maior impacto e os de menor impacto. E os de menor impacto foram retirados da aplicação do método por serem considerados irrelevantes. Após realizar a análise SWOT e a matriz de impacto cruzado, foi realizada uma hipótese de cenário num horizonte de 3 anos para os cenários de tendência, otimista e pessimista dos fatores identificados. O primeiro cenário analisado foi o de tendência, onde foram utilizadas 2 matrizes de comparação para os critérios investimento, retorno, tempo e risco. Foi calculado o seu autovetor através da função média geométrica. Após foram calculadas as prioridades médias locais, realizada sua normalização e após calculado o seu autovalor utilizando a função matriz multi. O índice de coerência é calculado através da fórmula autovalor menos o número de n, dividido por n-1. Se o seu resultado for de até 20%, a sua matriz de comparação está coerente. Como estamos utilizando uma matriz de ordem 4, retiramos da escala de Saat a sua razão de inconsistência e aplicamos para calcular a nossa razão de coerência do cenário. O segundo cenário analisado foi o cenário otimista, utilizando os mesmos critérios anteriores. E o último cenário analisado foi o cenário pessimista, utilizando os mesmos critérios. Através dos índices resultantes dos cenários analisados, podemos aplicá-los para cada alternativa através da escala de cada critério individual, utilizando a função somar produto. Assim, temos os seguintes resultados. Para o cenário tendência, a melhor opção seria investir na prospecção de novos clientes. Já para um cenário otimista, a melhor opção seria investir na criação de novos serviços. E, finalmente, para um cenário pessimista, a melhor opção seria investir na prospecção de novos clientes. A opção buscar novos nichos foi totalmente descartada nessa análise. E no final foi realizada uma integração dos 3 cenários, resultando como alternativa a prospecção de novos clientes. Chegamos ao último item do artigo proposto, a conclusão. Foi desenvolvida uma análise para auxiliar uma atividade essencial para a sobrevivência da empresa, utilizando-se técnica AHP para apoiar o planejamento estratégico. Tratou a parcialidade e a subjetividade, pois conta com métodos científicos. Foi aplicado o modelo como ferramenta para auxiliar a tomada de decisão em uma empresa de serviços de engenharia, com a integração entre cenários e técnicas de análise de decisão multicritério. Portanto, o objetivo foi alcançado através do método proposto, AHP.
Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigada!